E eu gostaria de começar essa palavra com uma reflexão. Por que ainda estamos aqui? Por que a Igreja de Cristo ainda está aqui? Depois de 2026 anos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, veio a esse mundo, cumpriu o propósito de Deus, mas nós ainda estamos aqui. Por quê? Por que que Jesus não nos levou para a glória ainda? Por que que a igreja não foi arrebatada ainda? Porque Deus não pôs fim a todas as coisas, cumpriu tudo que está escrito na palavra, que a gente vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, todas as coisas se cumprem e Jesus então volta em glória e nos leva para morar com Ele no céu. Por que que isso ainda não aconteceu? Porque ainda existe uma obra para ser feita e Deus nos deixou aqui para isso. Para não parecer tão vago esse conceito, eu gostaria de trazer para a nossa realidade, para a nossa cidade de Ubatuba, por exemplo. Irmãos, você acha que Ubatuba está do jeito que Deus quer? Sim ou não? É por isso que nós ainda estamos aqui. A Igreja de Cristo pode implantar o reino de Deus nessa cidade de uma forma que essa cidade venha a ser transformada. Quem crê nisso? Deus está querendo mudar a realidade da nossa cidade. E sabe com quem que Ele conta? Com você e comigo. Às vezes nós ficamos abismados com as notícias do jornal, das coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente entra na internet, numa rede social, e a gente fica abismado, boquiaberto, com as coisas que estão acontecendo. E a gente para por aí. E a gente para por aí, sendo que a Igreja de Cristo tem uma autoridade que foi conferida a ela, de implantar o reino de Deus nessa terra. É claro que nós temos que ficar indignados mesmo, nosso coração tem que ter fome e sede de justiça, como diz a palavra, mas bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E eu gostaria de trazer para você essa palavra direcionado dessa forma: Deus conta com você, irmão. E Deus trará uma unção de transformação nessa cidade, mas neste momento Ele está procurando pessoas dispostas a participar desse movimento. Onde estão essas pessoas que estão dispostas a aceitar um chamado de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, pode me usar? Porque, irmãos, é muito prazeroso a gente vir à igreja e nós recebermos uma unção de Deus. É muito prazeroso a gente vir à igreja e a gente ser ensinado, a gente ter comunhão com os nossos irmãos. É muito prazeroso a gente ter uma cadeira confortável, um som, uma luz, um telão. É tudo tão gostoso, mas eu quero te dizer que ser igreja não é só isso. Deus conta conosco para mudar a realidade do local onde nós fomos plantados. E isso se estende a todo lugar que Deus tem nos levado, a igreja de Borba, a igreja de Picos, os irmãos que estão nos vendo pela internet, né? Que estão acompanhando o culto. Onde Deus nos tem levado como igreja, nós temos uma missão de implantar o reino de Deus naquele lugar, e quando o reino de Deus chega, a mudança acontece naturalmente, irmão. Não é uma estratégia natural, mas a unção de Deus que faz as coisas acontecerem. Nós poderíamos ter tudo perfeito, um plano lindo e maravilhoso. Nós poderíamos fazer um plano administrativo, mas isso nada adiantaria se não houvesse a unção de Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Quando a gente vem à igreja, a gente tem que vir com esse objetivo. Eu estou indo à igreja para ser cheio da glória de Deus, para fazer a diferença lá fora.
para que a minha realidade seja mudada, para que a realidade do meu vizinho seja mudada, para que a minha rua saiba que existe um Deus que pode todas as coisas. E Deus vai falar conosco a respeito de 3 chamados. Diga comigo, 3 chamados. 3 chamados que Deus tem aqui nessa noite. E que você se enquadre em um deles, em nome de Jesus. Abra comigo em 2 Timóteo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, versículo 1. Segunda Timóteo, lá no Novo Testamento, amém, irmãos? Quem está começando agora na fé ainda tem a Bíblia como essa aqui, né? Abre bem lá mais para o final que você vai encontrar 2 Timóteo. Quem tem aplicativo fica mais fácil, né? Só ir lá e... Quem achou, diz amém. Então vamos lá. 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Vai pegando a visão aqui. O primeiro chamado que Deus tem aqui nessa noite é o chamado de soldado. Nós poderíamos dizer, irmão, que a igreja é um quartel-general, onde Deus está formando soldados. A gente costuma dizer que nós somos soldados de Cristo, amém? E o soldado, ele é treinado para quê? Para a guerra. Sim ou não? Soldado, ele é treinado com um objetivo: guerra. Então, irmão, se prepare e vá entendendo que para a gente implantar o reino de Deus, existe uma guerra que acontece. O inimigo não entrega território facilmente. O inimigo não vai deixar as vidas virem facilmente. Então existe uma guerra, e para que a gente consiga vencer essa guerra, Deus tem que treinar soldados. E às vezes a gente vive um evangelho de paz e amor, um evangelho bem água com açúcar, né? Aquele evangelho tranquilinho, e a gente se esquece que o reino dos céus é conquistado pelo quê? Pelo esforço. Não se engane, igreja, o inimigo não quer que o reino de Deus seja implantado na nossa cidade. Ele se opõe, ele se levanta, ele quer nos prejudicar, ele quer atacar sua vida, ele quer atacar sua família, ele quer fazer de tudo para que as coisas de Deus não deem certo. Então é necessário que você seja um bom soldado de Cristo. E o que nós aprendemos com o soldado? A palavra vai nos falar, nenhum soldado se envolve na vida civil, não se apega à vida civil. O soldado que é soldado, ele tem a mente de soldado, ele é militar. Ele está pensando que em qualquer momento ele pode ser chamado para a guerra. Quando o soldado está na guerra, ele está focado em vencer a batalha. E isso nos ensina. Nenhum soldado aqui, nenhum de nós podemos estar apegado à vida desse mundo, irmão. Às vezes a gente se esforça tanto pela vida desse mundo. Às vezes a gente se agarra com forças, unhas e dentes na vida desse mundo, e a gente se esquece que nós não somos desse mundo. E a prioridade da nossa vida é a vida desse mundo, mas você é um soldado, e o soldado não se apega à vida desse mundo não, irmão. O soldado se apega a agradar aquele a quem o alistou. Jesus Cristo um dia escreveu seu nome no livro da vida e disse, você está alistado para essa guerra. Te prepara. Se prepara.
E o soldado, irmão, quando ele está na guerra, ele está sempre em atitude de alerta. A palavra fala que nós devemos estar vigilantes a todo tempo. A tempo e a fora de tempo. Aproveitando as melhores oportunidades que Deus abre para que nós possamos implantar o reino de Deus. Soldados, é tempo de você voltar a estar alerta à voz de Deus, alerta ao chamado de Deus, alerta às portas que Deus abre, alerta às portas que Deus fecha. Onde estão os soldados de Cristo aqui nessa noite? É tempo de você voltar a levantar suas armas de guerra, que são espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e os dominadores deste mundo. E Deus nos dá armas, lá em Efésios 6,12 vai falar que revistais de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. E o soldado que é soldado sabe manejar as armas que ele tem na mão. É uma questão de sobrevivência. Se entregasse uma arma na sua mão agora, como eu, não tenho treinamento nenhum, eu não saberia como fazer. Não é verdade? Porque eu não tenho treinamento. Só que se você estivesse numa guerra, era uma questão de vida ou morte saber manejar aquela arma. Não é uma questão de opção. Não é verdade? Mas nós já estamos em guerra. E às vezes nós estamos com as armas de Deus na mão. E não estamos manejando elas da forma correta. E aí a gente perde a batalha. A gente está sendo alvejado pelo inimigo. E a gente não entende por quê, Deus? Por que está acontecendo isso? Porque você não está sabendo manejar a arma. Soldado que é soldado sabe manejar as armas para ter vitória, irmão. E eu gostaria que você tivesse uma visão espiritual do que você tem vivido agora. Faça uma reflexão agora, tenha olhos espirituais. O que você tem vivido? Qual é a sua realidade agora? Qual é a realidade que a nossa cidade está vivendo agora? É tempo da gente parar de olhar com os olhos naturais e se lembrar que tudo é espiritual antes de tudo, irmão. É claro que nós devemos andar no natural. É claro que nós devemos ter os pés na terra, como o apóstolo fala, né? Mas nós também temos que ter a cabeça no reino dos céus. Nós temos que ter uma visão espiritual. E às vezes a gente ignora essas coisas. Quando a gente vai fazer uma ação num bairro, o inimigo está tramando contra. Quando você está planejando virar o culto, o inimigo está trabalhando contra. Sim ou não? Quando você planeja, hoje eu vou falar de Jesus para o meu vizinho, o inimigo vai querer atrapalhar, irmão. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E um dos atributos de Deus que ele se apresenta é que ele é Jeová Tsebaô, o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é um Deus que é bom de briga. Ele é bom de briga. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu quero te falar uma coisa, uma boa notícia para você. Quem quer receber uma boa notícia? Que a guerra já está ganha. Aleluia! Só falta a gente ir lá e conquistar o território. Mas a batalha já está ganha, irmão. Já é pão comido. Tudo que Deus propõe para a gente fazer, já está ganho. Mas a gente tem que ir e conquistar. E muitas vezes a gente se acovarda diante das lutas. Soldados, é tempo de vocês erguerem as armas novamente. Vamos lutar para a salvação dessa cidade. Vamos lutar pela transformação dessa cidade. A realidade dessa cidade vai mudar em nome de Jesus. Nós temos visto nos últimos dias os números de criminalidade, as coisas que antes não aconteciam em Ubatuba estão acontecendo. A maldade está aumentando na cidade, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo.
E assim como um dia Jesus me alcançou, Ele vai alcançar os 4 cantos dessa cidade, porque Deus já plantou lá os agentes secretos deles, os soldados de Cristo. E a palavra continua, lá em 2 Timóteo 2, versículo 5. Lembra que eu falei que eram quantos chamados? 3. O primeiro é o do soldado. E o segundo, vamos ver aí no versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E o segundo chamado é o chamado de atleta. Deus poderia ter escolhido tantas coisas para nos comparar, mas Ele preferiu nos comparar a soldados e também a atletas. Amém? E o que a gente aprende com um atleta, irmão? A vida de um atleta. Primeiro, a própria palavra vai falar que ele compete mediante as regras. Sim, não adiantaria nada um atleta ir para uma competição, ele vai para uma Olimpíada, ele vai para o Mundial, e ele decide competir do jeito dele, fazer do jeito dele. Adiantaria alguma coisa? Ele poderia chegar em primeiro, ele poderia executar um movimento melhor, mas se ele não fez de acordo com a regra do campeonato, não adianta nada. Eu quero te dizer, irmão, que nessa batalha espiritual, para implantar o reino de Deus, existem regras, existem princípios espirituais. E nós precisamos lutar essa batalha, nós precisamos competir, participar dessa corrida que Deus nos propõe, mediante regras. E onde estão as regras desse campeonato? Aqui. É tempo de nós vivermos baseado nas regras, irmãos, de Deus. Porque nós também temos vivido um evangelho frouxo, que é pregado na internet, que é pregado por aí, um evangelho que aceita todas as coisas, um evangelho politicamente correto, um evangelho bonzinho, um evangelho da liberalidade, um evangelho da verdade relativa. Irmãos, não existe evangelho da verdade relativa, porque Jesus diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não tem outro jeito de ir ao Pai se não for por Ele. E a gente aprende com o atleta tem que se superar todos os dias, não é assim? Ele vai treinar, mesmo com chuva, faça sol, faça chuva, ele está lá treinando, ele não desanima. Muitas vezes ele esbarra em limitações, em dificuldades internas, dificuldades externas, eu não tenho um patrocínio, eu não tenho, tantas coisas que querem fazer desanimar, mas a pessoa que é atleta, ela persevera. Você tem perseverado, irmão? Ou de repente você está com uma lesão aí espiritual e está pensando em abandonar a sua carreira de atleta. Ah, mas está muito difícil. Quem ganha o prêmio é aquele que persevera. Vocês se lembram que o Paulo pôde dizer no final da sua vida? Completei minha carreira. Eu consegui chegar ao final. Guardei a minha fé. Ele estava aposentando as chuteiras dele. Só que as chuteiras dele era a fé. Estou guardando as minhas chuteiras, estou pendurando minha fé. Porque eu já cheguei no final da corrida que Deus propôs para mim. Irmãos, Deus tem uma caminhada para você e para mim. Que essa caminhada ainda não acabou, nós ainda estamos aqui. Se levanta, renova suas forças, irmão. Ainda vamos dar mais uma volta. Nós ainda vamos andar a 2ª milha. Deus ainda pode te dar um renovo. E essa palavra de hoje é para trazer um renovo nas nossas vidas. Deus trará um renovo na unção de soldado. Deus trará um renovo na unção de atleta. Onde estão aqueles que já fizeram muito pelo reino de Deus dentro dessa igreja? Onde estão aqueles que já vieram ficar aqui de madrugada fazendo alguma coisa, estenderam o seu plantão, dobraram a sua escala, deixaram família para estar servindo ao Senhor? Os atletas que estão pensando em desanimar, irmãos, Deus conta com você. Não desanime.
Não desanime. Porque a palavra fala que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo acaba. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que jamais acabará. Um dia nós seremos premiados com a coroa da vida. Que vale muito mais do que uma medalha de ouro. Muito mais do que uma glória terrena. Nós estamos competindo baseado numa regra, que se você segue a regra, você chega no final da carreira, irmão. É tempo de nós voltarmos a nos debruçar na palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E nós vamos ter vitória. Quem quer ter vitória? Eu quero. É só você competir baseado nas regras. Tenha coragem. Tenha coragem e persevera. E a regra do atleta é aquela, né? O resultado é apenas fruto do processo. Não é assim? O resultado, o primeiro lugar, o prêmio, a medalha, é fruto de um processo que aconteceu. Quando a gente vê um atleta sendo premiado, a gente assiste na televisão, ele chegando em primeiro lugar numa Olimpíada, a gente não imagina o trabalho que deu para que ele pudesse estar ali naquele lugar. Não é assim? Só ele poderia descrever as dificuldades que foram enfrentadas para que ele pudesse estar ali. E eu quero dizer, irmão, para você, que a maior parte do tempo da sua vida como atleta de Cristo vai ser nos bastidores, tendo trabalho. A maior parte da vida de um crente, irmãos, é cavando poço, não é bebendo água. A maior parte da vida do crente, irmão, é joelho no chão, é tratamento. A maior parte da vida do crente, ele está nos bastidores, onde o holofote não mira. Mas um dia, nós recebemos a coroa que nos foi prometida. E muitas vezes a gente se engana, a gente quer ser atleta de Cristo, mas a gente já quer estar no pódio. Eu já quero estar no primeiro lugar. Eu quero estar em evidência, irmão. Se prepara. Se você quer ser esse tipo de atleta, é desses que Deus gosta para quebrar primeiro. Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Primeira coisa que a gente aprende sendo atleta de Cristo é derrubar o nosso orgulho. E tem muita gente que para de fazer a obra de Deus por orgulho. Talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja caminhando no orgulho. Desculpa te dizer isso, mas recebe como em amor. Ah, porque um dia falaram isso de mim. Porque um dia roubaram o meu lugar. Porque um dia o pastor não me cumprimentou. Porque um dia não foram na minha casa. Ah, porque um dia, irmãos, é tempo de você abandonar essas coisas. Nessa noite você pode abandonar isso e voltar a ser um atleta de Cristo, de alta performance no reino de Deus. Talvez você se decepcionou com pessoas. Talvez seu coração se machucou, e eu te entendo, todos nós somos humanos. Irmãos, quanto mais tempo a gente fica na igreja, os mais velhos aqui sabem, é mais tempo para a gente acumular raiz de amargura se a gente deixar. Não é? Sim ou não? O crente que está chegando agora é tudo lindo. Não é assim? O novo convertido, ele se encanta com tudo. Ele se encanta com o pastor, ele se encanta com a luz. Aí as ovelhas, nós que somos as ovelhas, a gente que está querendo carregar um monte de peso que não é nosso, porque Jesus falou que o fardo é leve. O jugo é suave. É tempo de nós abandonarmos, abaixar nossas defesas. Entregar esses fardos na mão do Senhor, irmão. E voltar a ser atleta. Porque a palavra fala
também em Timóteo, que para a gente correr, deixando todo o embaraço que nos impede, corramos a carreira que nos é proposta. Como é que você corre uma corrida com as suas pernas tudo emboladas em um monte de corda? Imagina isso. É isso que Paulo vai falar para Timóteo. Deixa esses embaraços que te impedem de correr. E corre a carreira que está sendo proposta para você. Amém? E o último chamado. Fica comigo ainda, amém? O texto vai dizer, então, soldados, atletas, e qual é o último? Versículo 6. 2 Timóteo, amém? 2:6. Estão comigo aí? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Aleluia! E a última modalidade de chamado que ele vai nos ensinar aqui nessa noite é a respeito do lavrador. E ele fala que o lavrador que trabalha arduamente, irmão, olha aí, evangelho, implantar o reino de Deus dá trabalho, irmão. Entenda isso. Quer um exemplo prático? É mais fácil você ficar em casa ou vir à igreja? Ficar em casa. Vou te dizer, é mais fácil você ir no churrasco ou vir à igreja? Churrasco. A gente falou em jejum, vai ter um jejum. A barriga já começa a doer antes da gente começar a fazer o jejum. É assim? Quando a gente pensa, vou levantar de madrugada para orar. É um peso, né? Você não levanta tranquilo. Tem uma luta ali interna, a carne está berrando, né? Mas se a gente fosse levantar para ir num evento, se a gente fosse levantar para uma pescaria, a gente vai. Não é assim? Mas quando a gente se propõe a fazer as coisas de Deus, irmão, dá trabalho. E a vida do lavrador é isso, é vida de trabalho. Não é? A vida do campo é uma vida trabalhosa. Só que fala que aquele que trabalha arduamente é o primeiro a participar dos frutos da colheita. Aleluia, irmão. Aquele que se propõe a fazer a obra de Deus é o primeiro que Deus visita com as bênçãos, irmão. Aquele que se dispõe a pôr a mão no arado e não olhar para trás é o primeiro que é visitado com as primícias de Deus, com a colheita de Deus. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus de verdade, sério, a gente aprende com o lavrador, não faltam bênçãos na sua casa. As bênçãos do Senhor te alcançam. Você nem precisa correr atrás dela. Ô, glória! E o que a gente aprende com o lavrador? O lavrador tem que entender de tempos e estações. Não é assim? Tem a hora de plantar, tem a hora de colher. Ele tem um discernimento, ele olha para o tempo e sabe a hora certa. Ele já está acostumado, é algo que ele aprendeu, gerações e gerações, trabalhando naquela terra, traz um ensinamento que nenhum cientista, nenhum agrônomo consegue entender. Não é assim? Aquela sabedoria do campo que aquelas pessoas que estão naquela realidade sabem. E aí você pergunta, mas por quê? Eu não sei por quê, mas a gente faz assim e dá certo. E as coisas espirituais são assim, irmãos. Deus está mandando eu fazer isso. Vamos fazer. Mas por quê? Não sei. Vamos obedecer a voz de Deus e aí vai dar certo. Não é assim? Quando a gente faz as coisas de Deus, a gente então começa a ter um discernimento. Se você se dispõe a ser lavrador, se prepara para ter um discernimento do mundo espiritual. A gente passa a entender as coisas de Deus. A gente começa a ter discernimento, entender os tempos de plantar, o tempo de colher. É a hora de agir, é a hora de ficar calado, é a hora de falar. O que a gente aprende também com o lavrador? Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. Irmãos, quem quer colher muito? Aqui. É uma pergunta. Claro, né?
Todos nós queremos colher muito. Mas quem que colhe muito? Quem planta muito. Você tem plantado no reino de Deus? Ou as coisas de Deus são o tempo que te sobra? Ou as coisas de Deus são quando dá? Ou as coisas de Deus são na sua lista a último lugar? E aí a gente quer colher muito, plantando pouco. Irmãos, é lógico, quem planta muito, colhe muito. Amém? Outra coisa que a gente aprende com o lavrador, depois que ele planta, tem o tempo de espera. Eita, nós. Como é difícil esperar no Senhor, sim ou não? A gente planta a semente, a gente lança a semente, e a gente já quer o retorno, mas a semente tem um ciclo dela. Deus tem um kairós. Talvez você já tenha plantado a sua semente. Irmãos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. É o tempo de você perseverar esperando no Senhor. Talvez você esteja neste momento aqui esperando no Senhor. Lavrador, espera que a colheita vai vir. Espera, paciente, não queira colher, porque você imagina se o lavrador faz tudo certinho, ele planta muito, ele plantou uma semente de qualidade, quando começa a nascer ele já colhe. Antes do tempo de colheita. E às vezes nós, na nossa ansiedade, às vezes a gente quer fazer o papel de Deus, às vezes a gente quer saber mais que Deus, às vezes a gente acha que já é a hora, e Deus fala, calma filho, espera. Mas a gente quer já agir, e na nossa ânsia de resolver as coisas, a gente passa na frente de Deus. Vamos aprender com o lavrador. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Porque Jesus disse isso, Jesus disse assim, o reino dos céus é igual a um grão de mostarda que o homem semeou no campo. Embora seja menor entre as sementes, quando ela cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna até uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho nos seus ramos. Irmão, a semente no reino de Deus, a semente no reino dos céus, são coisas pequenas. Às vezes a gente espera coisas grandes. Quando Deus me chamar para ser um pregador, eu vou para as nações. Não, quando Deus me chamar como pastor, então eu farei algo para Deus. Não, quando Deus me tornar bem rico, então eu vou ofertar na casa do Senhor. Não, quando Deus me der todo o tempo do mundo, eu vou fazer a obra do Senhor. Irmão, esse dia nunca vai chegar. O que Deus tem te dado na mão? Isso é a semente que Deus espera que você plante. Porque a um Ele confia 5 talentos, a outro Ele confia 10 talentos, conforme a sua capacidade. O que Deus tem confiado na sua mão, é isso que Ele espera que você plante. E você pode ser excelente com essa semente. Talvez você fala, mas é tão pouquinho, Deus. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes. Mas ela pode crescer, irmão. É tempo de nós plantarmos sementes nessa cidade, irmão. Mas é tão pequeno. Eu falei 3 palavras de Jesus para aquela pessoa. Foi tão coisa pouquinha, sabe? Eu só fui lá fazer uma visita, parece que não fez efeito nenhum. Irmão, o reino dos céus é desse jeito. Deus age nas pequenas coisas. Ah, mas eu só fiz um comentário, eu só dei a paz do Senhor, eu só cumprimentei, eu só fui lá, ajudei lá para uns panos lá de decoração na igreja. Irmão, o reino dos céus é assim, é coisa pequena. Parece pequeno, mas isso se torna grande. Deus quer renovar esses 3 chamados aqui nessa noite. Talvez você se identifique como um soldado, talvez você se identifique mais com um atleta. Ou talvez você fale, não, eu sou o que planta sementes. Deus trará um renovo dessas 3 unções aqui. Quem crê nisso? Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse mover.
Senhor continue se manifestando aqui, nesse local. Em nome de Jesus. Amém.